Bom, a vez da mulher, depois do jovem, antes do ancião. Precisava lembrar, né? Então, primeiro, parabenizar a paróquia, né, pelo tema escolhido para esse septenário de Nossa Senhora do Carmo. Coube a mim olhar um pouco a parte teológica na questão da corrupção, e eu gostaria de informar os que não acreditam, acho que não é assunto de dentro de igreja, que está muito presente na palavra de Deus, e é assunto sim que se refere à nossa vida diária e consequentemente à nossa vida de fé também. Como o Eduardo estava falando, muitas vezes a gente se prende demais àquela corrupção que é vista lá na televisão ou está longe da gente. Só que é um processo que está bem mais perto do que nós imaginamos. A corrupção, ela pega ônibus com a gente, ela anda no trânsito, ela vai ao supermercado, na fila do SUS, em lugares que às vezes a gente nem imagina, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro dos nossos próprios templos, infelizmente. E como que nós, como cristãos, cristãs, que acreditam no projeto do reino, que acreditam no projeto de Jesus Cristo, e por isso nós estamos aqui, e não estamos aqui só num culto dominical, numa missa de domingo, mas a gente vem aqui para se abastecer da palavra de Deus, para se deixar tomar pelo Espírito Santo e poder agir lá fora. Como que a gente vai estar fazendo esse processo de combate à corrupção? Como que nós vamos agir frente a isso? Isso é um questionamento que eu não pretendo responder, porque eu também não sei a resposta, talvez alguém tenha, mas é um processo que a gente precisa fazer. É um questionamento que todos os dias a gente tem que colocar na nossa vida de fé também. Então, lendo os autores, a gente parte da palavra de Deus na questão da profecia. É impossível a gente falar da questão de combate à corrupção sem partir da profecia, porque é preciso a gente ter coragem para combater. Por quê? A corrupção é sempre aquela que vai estar a favor dos ricos, dos que mais têm, e vai estar contra os pobres. Sempre, sempre são os preferidos de Deus, os pobres, como a gente vê no evangelho de hoje também, que acabam sofrendo as consequências da corrupção. E muitas vezes acabam sendo envolvidos nessa dinâmica que nós nem percebemos, porque a corrupção não tem um nome, ela tem vários nomes. Ela faz parte de um sistema, ela está presente na nossa vida. Ela não é um setor isolado da nossa sociedade. E até certo ponto, ela faz parte da nossa cultura. É só a gente ver aqui como o Brasil foi colonizado, de que forma, e como a gente chega aqui até hoje ainda com o tal do jeitinho brasileiro que todos nós conhecemos, infelizmente. Inclusive, muitas vezes muitas vezes falo, a gente vai dar um jeitinho, né? Então, nesse jeitinho, muitas vezes, essa corrupção diária, no dia a dia, nas nossas vidas que está aí. E como que a gente vai combater isso? Nós temos coragem? Miqueias, depois vocês podem pegar a Bíblia lá na casa de vocês e dar uma olhadinha. Ele fala muito contra os governos corruptos e também contra os falsos profetas que se vendiam, que deixavam de falar as verdades para poder ter uma vida boa, para poder seguir do jeito que está. E a gente, enquanto cristãos e cristãs, na maioria das vezes, preferimos deixar como está do que a gente se envolver numa briga maior, para uma justiça de direitos iguais, ficar ao lado daqueles que mais sofrem, ou das minorias. Então, como que a gente vai nessa realidade cruel da corrupção agir profeticamente? Nós olhamos hoje na nossa igreja, vemos a falta profética que nós temos. Que vozes proféticas a gente ouve hoje a favor dos pobres, a favor dos que menos têm? Nós somos voz profética? E muitas vezes a gente diz assim, mas não tem ninguém que fala na igreja hoje por nós. E se nós temos a palavra de Deus, nós também podemos falar, não é? Não é só esperar alguém que venha falar pela gente. Então, essa coragem de nós assumirmos esse papel profético, enquanto pessoas que acreditam no projeto do reino de Deus.
Não deixar... Vira para mim. Jovem, vira para mim. Não deixar que as consequências que a gente pode vir a ter por uma denúncia nos deixe com medo. Porque o medo, ele paralisa, como o Eduardo falou antes. Mas a gente não pode ser paralisado, a gente não pode ficar paralisado. Então, essa coragem necessária. Depois, uma palavra bem forte também do profeta, da profecia daquela época, que a gente pode hoje retomar, é contra as pessoas que se beneficiam na religião em favor de si próprios. Nós não estamos aqui por nós, por um projeto pessoal. Nós não frequentamos uma comunidade, nós não dissemos um sim a um projeto maior pelo nosso benefício próprio, mas sim por um projeto que é de Deus. E Deus, Ele quer o bem de todos, não só de alguns. Então a profecia requer também olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro do nosso templo, olhar para dentro da nossa religião e ver onde que nós estamos também favorecendo esses focos de corrupção. Que armas a gente pode usar contra essa corrupção? Quais são as armas? Como a gente pode combater? São muitos questionamentos que enquanto eu ia lendo e refletindo, eles ficam surgindo e a gente fica sem respostas, porque cada tempo tem o seu jeito de fazer, o seu jeito de acontecer. O que a gente não pode é ficar parado. Como que a gente pode... Só tem 2 folhinhas. As 15 páginas, 2 folhinhas. Como que a gente pode tá se movendo dentro desse mundo em que os valores não fazem mais parte da nossa vida? Tudo é permitido, a vida perdeu valor. Os valores que nós tínhamos antigamente, hoje eles passam despercebidos. E nós o que fazemos? É mais cômodo deixar como está, ou dizer que é a modernidade, né? Deixa assim, porque hoje em dia é assim. E onde ficam os nossos valores evangélicos? Onde a gente guarda isso? Esse sistema corrupto que invade tanto a nossa sociedade, as nossas famílias, os nossos templos, ele acaba nos tornando pessoas um pouco sem esperança às vezes. E quando eu refletia na questão da felicidade no meio de tudo isso, foi muito difícil. Porque como que a gente pode estar feliz numa situação onde nós não temos muito domínio, a gente não sabe o que fazer, como agir? Mas dá para a gente perceber que a felicidade, ela precisa ser uma arma de combate também dessas dificuldades frente à corrupção. Eu não posso me abater pelo medo. Eu não posso perder a esperança. Nós não podemos. E acreditando na palavra de Deus, colocando ela na prática no dia a dia, a gente pode encontrar essa felicidade na luta. E ninguém que está cabisbaixo consegue fazer alguma coisa. A gente precisa dessa força, dessa coragem e tentar ser feliz, porque a corrupção ela não vai passar totalmente nunca. Ela precisa ser combatida porque ela é um mal, está muito incrustado na nossa sociedade hoje. E diante disso, sem perder as esperanças, partir para esse combate, juntando com as igrejas, as pessoas, as organizações que lutam em favor disso e irmos em frente. Padre Paulo já vai falar sobre o nosso Papa Francisco, e hoje na igreja a gente vive essa primavera tão bonita de um homem que não só com palavras, mas com gestos e atitudes ele mostra um caminho, que é o caminho do Evangelho. Então cabe a nós assumirmos esse projeto de fato e não termos medo. Não sermos cristãos de banco de igreja de domingo, que a gente vai lá para resolver um problema pessoal, para ouvir a palavra de Deus e a minha semana vai ser melhor por isso, mas só a minha semana. E a semana daquela pessoa que está precisando ou que está sofrendo injustiça, como que vai ser? Que a gente possa deixar de ser cristãos de bancos de igreja e sermos cristãos e cristãs
no dia a dia, na sociedade, onde nós estivermos, com coragem e na alegria por sabermos e termos a certeza de que Ele caminha com a gente, de que Ele nunca nos abandona, de que Ele está conosco. Obrigada.